A Igreja Presbiteriana de Uberaba apresenta Programa Caminho de Paz. Muito boa tarde, estamos novamente juntos com o programa Caminho de Paz. Queremos agradecer a sua atenção. Nós temos falado a respeito do poder do Evangelho de Jesus. Evangelho que anuncia a morte e ressurreição de Jesus, suficientes para salvar todo aquele que crê. Nós falamos ontem sobre a suficiência do Evangelho. Não precisamos buscar alternativas. Quando Deus nos abriu um caminho suficiente na vida de todo aquele que crê. Falaremos hoje sobre a grandeza deste caminho, a grandeza do Evangelho, observando que o poder do Evangelho está além do poder humano. E queremos falar em especial que o poder do Evangelho está além do poder político. Nós meditaremos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 27 e 28. Daqui a pouco retornaremos para a leitura bíblica e para a meditação neste texto sagrado. Seu Valdir, o que a pessoa pode conquistar com o poder do Evangelho, na sua opinião? Rezar muito. Apenas rezar? Ter fé em Deus, pedir Ele, todas... para você ficar meio feliz, né? E ter fé. Seu Armando, na sua opinião, o que a pessoa pode conquistar através do Evangelho? Pode conquistar tudo, né? Conquistar através do Evangelho? Salvação, a paz, a tranquilidade. Na sua opinião, o que a pessoa pode conquistar através do Evangelho? Muita coisa boa. Como o que, por exemplo? Como se diz, né? A paz, mais união, que nós não temos. É verdade. Leiamos Atos capítulo 26, versículos 27 e 28, que nos dizem assim: Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me tornar cristão. Nós leremos também o 29, que diz: Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O apóstolo Paulo se encontrava preso, teve uma audiência com o rei Agripa. E nesta audiência, o apóstolo Paulo contou a experiência da sua conversão, sendo um homem religioso, zeloso pelo judaísmo, ia para Damasco com o fim de prender cristãos, entendendo que esta prática seria agradável, expressaria zelo religioso. Entretanto, quando ia para Damasco, brilhou uma luz intensa, Saulo caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo levantou, quebrantado, reconheceu que era Jesus quem lhe falava. A partir daquele momento, nasceu um novo homem, um homem de fé cristã, um homem que reconhecia os seus próprios pecados, mas também um homem que reconhecia o fato de que Jesus morreu em uma cruz, mas ressuscitou dentre os mortos, está vivo, é poderoso e suficiente para perdoar,
para socorrer a todos aqueles que nele creem. Paulo testemunhou ao rei Agripa, passando ao rei Agripa esta experiência vivida. O rei Agripa ficou entusiasmado com o testemunho de Paulo, pela maneira como a sua vida foi mudada, pela sua experiência com Jesus. Ouviu a respeito da morte e ressurreição de Jesus, ouviu a respeito do poder de Jesus para salvar qualquer pecador que nele crê. E diante desta palavra de Paulo, o rei Agripa fez a seguinte indagação: por pouco me persuades a me fazer cristão. Foi a colocação do rei Agripa. Foi tocado, ficou emocionado com as palavras de Saulo e diz: por pouco me persuades a me tornar cristão. Neste ato, o rei Agripa estava diante do Evangelho, estava diante de uma mensagem e diante de um poder que vai além do poder humano, que vai além do poder político. Certamente Agripa, no exercício de seu cargo político, comandava muitas pessoas, administrava a vida social, coordenava a vida pública. Sob o seu reino havia muitos súditos. Entretanto, Agripa percebia que o seu poder era limitado, que o seu poder não podia alcançar aqueles pontos que o poder de Jesus alcança. O poder político pode conduzir às questões sociais, públicas. Entretanto, o poder político não é capaz de trazer salvação eterna, vida após a morte. Não é capaz de perdoar pecados. Não é capaz de gerar a paz no coração. Não é capaz de trazer uma esperança eterna. Estas são obras exclusivas do Evangelho, que é a manifestação do poder de Deus em nossos corações. Por isso o rei Agripa ficou sensibilizado com a palavra de Paulo. E Paulo respondeu ao rei Agripa dizendo: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Agripa estava perto, foi tocado, percebeu a riqueza do Evangelho, mas por motivos que nós não conhecemos, ele ficou apenas perto. Ao que tudo indica, ele não deu um passo decisivo de fé. Queira Deus que não fiquemos no meio do caminho, que não fiquemos nas margens, que não fiquemos perto. Nada adianta dizer: eu quase peguei o ônibus, quase alcancei o voo. Não adianta, o quase não resolve. É necessário viver o Evangelho, receber o Evangelho, se tornar cristão. Que Deus o abençoe e dê esta graça. Oh
deixamos com você, com sua família, o convite para que venha participar conosco das atividades na Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está localizada na rua Ricardo Misson, 349, bem ao lado do Sesc. Pois bem, as atividades da igreja são realizadas aos domingos, às 9h30 da manhã, momento de estudo da Palavra de Deus direcionado às crianças, adolescentes, jovens, adultos. Aos domingos também, às 19h30, nós temos o culto de adoração, momento de comunhão, de edificação espiritual. Às quartas-feiras, às 19h30, nós temos o culto de estudo da Palavra de Deus, um momento também instrutivo e edificante. E aos sábados, nós temos trabalhos com crianças, com adolescentes, com jovens. Teremos grande prazer em contar com a sua presença. Que Deus, em sua bondade, o abençoe. Na Colorsom, além da tradicional prestação de serviços em toda a linha de eletrônicos, agora você conta também com uma bem montada loja de instrumentos musicais, equipamentos de áudio e acessórios, onde você encontra o que há de melhor para o seu entretenimento e lazer. Desenvolvemos projetos de sonorização para igrejas, empresas e residências. Faça-nos uma visita. Colorsom, Avenida Guilherme Ferreira, 1050, ao lado do Banco do Brasil. Colorsom. Falemos com Deus em oração. Pai bondoso, nós te agradecemos, porque és o Deus da sabedoria, que promoveu por meio de Jesus a oportunidade de salvação ao que crê. Graças te damos pelo Evangelho, que é manifestação do teu poder, e peço que o Senhor abençoe cada ouvinte, para que possa entender a riqueza do Evangelho, e ter experiência de fé, e ter o coração tocado pelo poder do Senhor. Alcança, ó Deus, com tua graça cada ouvinte, cada vida, e abençoe cada família. É a súplica a ti, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando para o fim do programa Caminho de Paz. Agradecemos a você, a sua família, e fica o convite para que venham participar conosco das atividades que temos na Igreja Presbiteriana, onde semanalmente reunimos para o culto, para a adoração, aprendizado da palavra e momentos também de confraternização, de convívio, de comunhão. Nesta sociedade individualista que vivemos, nos faz muito bem momentos de comunhão e confraternização. Que Deus o guarde e o abençoe. Teremos prazer em contar com a sua presença em nossos cultos.